Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para a nossa live interativa. É a live em que vocês vêm conversar comigo ao vivo, trazendo as suas perguntas. Olá, Sueli, Kizzy, que legal, formatura esse final de semana, que coisa boa, parabéns para a turma G7 que se formou. Oi, filha, a Júlia está aqui também, que bom, que legal. Então, sejam todos bem-vindos e tragam as suas perguntas para entrar aqui junto comigo, ao vivo, trazendo as suas questões. E eu respondo aqui para vocês junto comigo. É só você sinalizar, quero fazer uma pergunta, quero entrar, me chama. Eu não chamo quem coloca ali a solicitação, porque às vezes vem essa solicitação sem querer, né? E a pessoa não quer participar, não tem vontade de trazer a pergunta, então eu chamo quando vocês colocam. Me chama, eu quero fazer uma pergunta. Ok, então, também aproveitando, vi que a Júlia Cristina está aqui, da Bioquímica das Emoções, e nós temos agora o nosso volume 24, que sai dia 17, daqui 2 dias, né? É o volume da COFAM de 2 anos. Então, nós estamos comemorando 2 anos de comunidade acadêmica de estudos em constelações familiares. E a Júlia Cristina foi a minha convidada deste volume, que é uma marca importante, né? A gente está completando 2 anos. E ela vem contando, COFAM, então, da COFAM, da Comunidade de Estudos, isso mesmo, pode colocar aí, Valfredo. E Valfredo está aqui do meu lado sempre, né? E o tema deste mês é o essencial da constelação familiar. Então é bem interessante que a gente vai ter um volume inteirinho falando sobre o que é essencial na constelação familiar, trazendo exercícios, as posturas, as dicas de atendimento, resposta a perguntas, reflexões, entrevista, enfim, muito material. E aí, prontos, agora vocês já estão em ordem aqui para trazerem uma pergunta. Vejo que tem algumas pessoas que participam da comunidade de estudos, a Olga, que bom. Então, aproveitem, o Valfredo está falando aqui também, que eu não sei o nome da... Alessandra. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem para trazer alguma pergunta sobre qualquer assunto. Basta você dizer aqui, quero perguntar. Porque nessa live aqui, olhando para o rostinho de vocês, eu tenho como identificar a pergunta que vocês estão trazendo, que está atrás da pergunta, que aliás é um dos nossos volumes de estudos da comunidade, acho que é o volume 18, se não me engano, que fala o que está atrás do que o cliente traz. E isso aparece quando vocês trazem aqui a sua pergunta, e muitas vezes vocês já trazem a resposta da própria pergunta, e claro, sem saber, né? Isso é interno, né? E vem do seu coração. E aí é só desdobrar, então fica bem mais fácil, não é? Quando você faz a pergunta assim por escrito, não dá pra gente sentir, né? E aqui eu consigo sentir o que vocês querem me dizer. Tem muitas perguntas interessantes que eu recebo por WhatsApp. Vou agora relatar aqui para vocês, enquanto vocês não entram aqui, enquanto alguém não sinaliza, né? O Valfredo está aqui do meu lado e ele me ajuda. Eu não consigo ver todos aqui que vão se manifestando e escrevendo, mas o Valfredo consegue, ele me avisa. Então fica tranquilo aí, pessoal. Quem quiser entrar é só dizer, quero participar, quero fazer uma pergunta. E aí você vem aqui ao vivo junto comigo. Não pode estar no computador, né? Só no celular que dá para entrar. E aí, lembrando aqui já de trazer umas perguntinhas para vocês, né? Tem bastante casos em que as pessoas perguntam
Cláudio, você está por aí? Claro, pode ser um compartilhamento. E a Olga também. Então eu vou chamar o Cláudio primeiro, depois eu vou chamar a Olga, tá, Valfredo? Me ajuda a lembrar. Eu vou chamar o Cláudio, porque o Cláudio se formou agora. Depois eu chamo a Olga. Vou ver se o Cláudio entra. Olá! Olá! Tudo Me bem, conta professora? como foi o final de semana de vocês, como foi a formatura? Foi lindo, foi maravilhoso. Assim, todos com um sorriso no rosto. E sentimos sua falta. Chegou o vídeo, chegou a fala, mas você, assim, foi muito importante no meu processo em especial, na minha formação. Você é, assim, uma pessoa, uma professora, para mim, exemplar. Não. Eu, assim, tenho gratidão por tudo que eu vivi, nas suas constelações que você fez, nos seus exercícios. Olha, teve dia lá que você até falou, eu acho que eu trabalhei umas 20 constelações num dia. Mas delas, das 20, acho que umas 15 era minha constelação. Eu estava vivendo o meu momento. E você foi, assim, específica. Foi uma cirurgia na alma mesmo, você fez para mim, muitas vezes. E eu quero aqui, assim, de coração, falar muito obrigado. Muito obrigado. E reverenciar você, porque você é maior do que eu. Gratidão. Cláudio, que bonito, que emocionante te escutar assim. Eu me reporto lá na turma de vocês. Nossa, eu fico muito, muito grata. Foram momentos muito importantes. Eu cresci muito com vocês. A gente fez muita coisa legal. E eu sou Então, muito grata também. tem muitos colegas entrando aí e vendo a gente aqui, mas foi muito especial, eu até me emociono assim quando eu penso de tudo que eu vivi Sim, lá. sim. É um marco na minha vida. E acredito, muito intenso, não é, Cláudio, para todos. É um aprendizado que, primeiramente, é para nós. Tudo que a gente aprende ali é para nós. Nós só podemos dar o que nós temos. Então, como é que nós temos alguma coisa? E é assim, é ralando mesmo, é sentindo na pele, né? E aí a gente tem, aí a gente adquire aquela propriedade, então, de poder dar algo para outra pessoa também. E certamente que esses módulos todos foram muito intensos. E para sempre, né? Isso fica para sempre com a gente. Que E... bom. Sou muito grata a vocês todos. Muito obrigada. Muito grato a você. E boa sorte na caminhada. A gente se encontra por aí, não é? Sim, com certeza. Vamos manter contato aí, por aí. Legal. Obrigada. Grato Muito eu. obrigada, Carlos. Como que eu saio aqui? Agora você tem que clicar num xizinho que tem aí na sua direita. Ah, E aí você consegue. Veja se deu. Isso, obrigada. Vamos ver então quem vem agora. Agora meu coração já está quentinho, estou emocionada aqui com as palavras do Cláudio e me coloquei lá junto com a turma. Que coisa boa. Ah, sim. Ah, que bonito. O Alfredo disse que deve ser Thaís, né? Tá, deve ser da turma também. Deve ser. Ai, que bom. Amamos você, Maria. Obrigado por... Que bom, também agradeço. Agora eu vou chamar a Olga.
Vamos ver se a Olga está pronta aqui para trazer a sua pergunta. A Olga que faz parte aqui da nossa comunidade de estudos. Vamos ver, Olga, o que você tem para perguntar? Aproveita. A Thaís da G7. Oi, Olga, como Olá, vai? tudo bem, professora? Tão querida. Tudo. Eu faço minhas palavras do Cláudio também. Eu acho que, nossa, que experiência. Eu sou tão grata pela experiência, pela oportunidade de estar aqui estudando. E Que nesse bom, grupo e ouvindo seu feedback, é muito. Isso tudo que tem, bom. poxa, sem palavras. É, a gente estuda bastante, né? Ali vem, todo dia vem bomba, né? Vem bomba. E isso, inclusive, tem a ver um pouco com a pergunta que eu ia fazer, a pergunta que eu queria trazer para o grupo, que é que eu sou da G8, né? E eu, quando comecei a fazer o trabalho, o estudo, eu imaginei que eu precisaria me formar primeiro para iniciar o meu trabalho como consteladora. Inclusive, nós conversamos um pouco sobre isso, né? E eu achava que quando eu terminasse todo o trabalho, eu ia estar preparada. E, inclusive, quando eu vejo o grupo e o que vem no grupo, quanto mais eu leio, eu vejo que a gente pode constelar por muitos anos, mas sempre vai ter um assunto que a gente não sabe exatamente como conduzir ou como nos posicionar. Então, a gente nunca está preparada. O estudo é sempre constante e nunca termina, né? Então, a minha questão é quando começa. Quando que eu estou autorizada a começar o meu trabalho como consteladora? Começar, porque eu já estou sentindo, né, que vindo de vários pedidos, várias pessoas perguntando quando que eu vou começar, e uma coisa também que a semana passada aconteceu, que eu vi uma daquelas frases do Bert que falava planejamento limita, e eu sou uma planejadora, né? Eu tenho que planejar tudo certinho, então eu comecei a me questionar se tanto planejamento é realmente, eu não estou me limitando É. Então, a tomar o primeiro veja que, passo. veja que interessante, Olga. Você traz algumas coisas bem importantes para a gente olhar. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quando eu estou pronto para trabalhar? E antes de te responder, eu vou pegar essa outra questão que você trouxe. Veja, que você diz a respeito do planejamento, né? Se planejar demais, não vai sair. Então, olha como você traz a resposta da tua pergunta. No teu coração, você já sabe. Se você colocar isso nos planos, tudo muito detalhado, isso não é natural, né? Você já sabe. Então, você vem aqui hoje como uma aluna e como uma colega consteladora, ajudante de pessoas, e o que você deseja? Obter uma permissão. Só que, Olga, não sou eu que posso te dar essa permissão. Essa permissão vem de você e você já respondeu. Observe. É interessante fazer planos? Sim. Claro que sim. Senão a vida da gente seria muito caótica. Mas esses planos, eles têm que ter uma flexibilidade, eles têm que ter uma folga, eles têm que ter um jeito em que outras coisas se encaixam na hora que vem, que é, por exemplo, quando alguém te busca. Então, se alguém pergunta para você se você pode atender, sinta no teu coração e responda, sim. E aí, um jeito de a gente, digamos assim, não errar, ou não errar tanto, né? É com as ordens da ajuda.
pratica. Essa pessoa que está vindo pedir para você um atendimento, seja grata por essa oportunidade de você poder praticar. E aqui uma outra coisa importante, não quero me alongar muito, mas é importante eu dizer também que tem um valor. Não é saudável a gente fazer atendimentos gratuitos, porque a gente está começando, porque a gente está inseguro. Não, essa pessoa precisa sentir que você vai se dedicar, vai dar o seu melhor. E isso tem um valor, mesmo que agora no começo não seja um valor muito expressivo, muito alto, mas que seja o valor daquele tempo que você está se dedicando para o atendimento dessa pessoa. Você está pagando os teus estudos, você tem coisas para fazer no seu tempo. Então, esse tempo tem um valor. Esse valor teria que ser momentâneo? Nem sempre. Pode ser uma troca. Eu adoro, né? Eu, por mim, vivia só de escambo. Eu adoro fazer trocas, né? Então, eu fiz muito isso. Também faço alguns trabalhos voluntários, né? Como os trabalhos que a gente vai, que eu vou nos presídios atender, nas escolas. A gente tem que saber a nossa dose, né? Mas é importante dizer isso para você e para todos, porque quando você atende de uma forma gratuita e você está se doando, está doando o teu tempo, teu conhecimento, todo estudo que você tem, todo o preparo, né? Essa pessoa que recebe, ela se sente devedora. É a lei do equilíbrio. Ela precisa dar algo em troca. E se ela não puder dar algo em troca, nós já vimos isso quantas vezes, ela vai embora, né? A pessoa vai embora se ela não consegue compensar. Nesse caso do cliente, se ele não tem como compensar, ele vai negar que aquilo foi bom, para que ele não tenha que dar algo de volta. Então pode ser uma troca, pode ser algo que equilibre e que a pessoa aproveite com a profundidade necessária. Ok? Boa sorte. Bom trabalho. Beijo, Olga. Tá junho. Então a gente se encontra em São Paulo? Com certeza. Com certeza. Eu vou dar aula para vocês em junho ou a gente se encontra lá na Sophie? Não, na Sofia. Então tá bom. Tá bom? Até lá. Muito Que obrigada. bom. Até lá. Beijo. Como é que eu faço agora? Agora você tem que clicar num xizinho que tem aí do teu lado direito. Aí, isso. Tem uma pessoa... Lara, entrou minha filha. Oi, filha. Tá, vamos lá. O Alfredo está me sinalizando aqui. Foco Instituto. Já vou procurar você. Já vou procurar a Iris aqui. Mas eu não... aqui. Já encontrei. Tá, isso. Já encontrei. Que bom, querido, que você está marcando, porque eu não consigo ver. Olá, Marilise. Olá! Como vai? Estou dia 7. E como foi? Como foi? Eu estou até agora... Nas nuvens. Né, algo indescritível mesmo. Tem que viver, né? Para poder falar do que representa para a gente essa formação. Sabe? E ontem, quando eu estava fazendo um postzinho, eu lembrei da Sofia. A primeira frase que ela usou com a gente foi: eu como ponto de partida. E o que esse curso significou para nós, a princípio, era muito louco, né? Porque eu ia com um caderninho para ficar escrevendo, com aquela visão acadêmica, né, de uma formação em pós-graduação. E a gente foi sendo mexido, e algo que não tem realmente. Parece que... travou um pouquinho. Minha irmã me ligou e eu desliguei na hora. Então,
como se a gente não quisesse ir embora ontem. Tava essa sensação. Acho que a gente podia ir embora meio-dia. Coitado do Renato, teve que dar conta da gente até o final, porque a gente não queria ir embora. Mas eu quero te agradecer pela Cofam, porque é algo que nos conecta à fonte, sabe? Eu acho um luxo ter um WhatsApp onde você responde. Eu acho a coisa mais linda, sabe? Mais delicada do mundo. Tem vezes que eu não dou conta de ler tudo, mas eu sei que tá lá. Eu posso ir lá ler, comentar, nos sentir ligado, conectado. Então, assim, te agradecer demais. A turma toda te ama demais, sem palavras. Ai, que bom. Eu queria estar dizendo também do quanto esse curso me ajudou na questão da mudança de formação, de carreira, né? Eu sou pedagoga e queria parar com tudo. Eu já tinha me aposentado e queria deixar de ser professora. Eu trabalho com acompanhamento escolar. Estou até aqui no Instituto nesse momento. E num determinado momento da formação, eu conectei, né? Então, eu sou educadora sistêmica. E fazer uso disso é muito diferente, sabe? Eu queria só contar um caso que aconteceu com uma criança que entrou aqui no Instituto, veio olhando para o chão, um olhar quebrado, um pai nervoso, uma mãe meio assim distante, e rapidinho a gente consegue fazer uma leitura. E quando eu fui perceber esse pai, né, a gente conversando, o pai com câncer há 4 anos, já segundo ele, já no final, e ele disse para o filho, olha, eu preciso que você assuma as coisas dessa casa. E a criança de 12 anos. E ele trouxe o filho para a aula dizendo, esse menino está com muita preguiça. Ele não quer estudar. Eu falei, não, ele não quer estudar mesmo. Ele quer te substituir nessa dor sua. Ele quer ir embora no seu lugar. Porque está muito pesado para ele. E eu nem sabia que o pai tinha falado isso. Aí o pai pôs a mão na cabeça e falou, nossa, eu pedi para ele assumir o meu lugar. Eu falei, pois é. Ele quer assumir o seu lugar de morrer no seu lugar, porque é muito pesado para ele. Então a escola não significa nada para ele. Não adianta nada. Aí a gente foi conversando, foi dando lugar. Tem 2 semanas só que ele veio. Hoje ele entrando, o menininho aqui com a mochila pesada nas costas, assim, fazendo... Aí eu falei assim, peraí, me entrega. Me entrega esse peso, deixa eu colocar o peso aqui. Volta na porta agora e entra leve, olhando para frente. Aí ele fez assim, ele, ai, que bom, mas me dá meu peso de volta. Eu falei, você não precisa de andar com esse peso, não é seu. Aí no decorrer da aula, eu tenho até uma fotinha dele no Instagram, que eu tirei uma foto dele sorrindo. Aí a gente fez um exercício, que os seus exercícios também ajudam demais, onde eu me coloquei como a prova de matemática que ele tem que fazer. Aí colocou a força a mãe e o pai atrás, bonitinho. Aí depois perguntei para ele, e aí? Ele, nossa, a prova ficou tão pequena, eu tô tão forte com meu pai e com minha mãe. Eu falei, isso. Com seus pais você é forte, o seu pai é tão forte e a sua mãe é tão forte, o que é deles eles vão levar. E o seu é a escola. Você precisa de olhar para a escola. E aí eu fico muito grata de poder fazer isso, que aí eu tô entendendo, eu não preciso ficar constelando, de ficar marcando constelação, né? Sendo que no momento desse você fala assim, nossa, então é agradecer tudo que vocês ensinam a gente mesmo, porque faz muita diferença. Que bom, Iris, que bonito te escutar. E é vocês praticando. Não é o que os professores ensinam, porque a gente compartilha com vocês o que nós também aprendemos na própria pele, né? Que é o que a gente pode levar para vocês. Mas é cada pessoa praticando que vai internalizando e aprendendo. Sim. Porque a constelação familiar não se ensina, a gente pratica, né? Então, é isso mesmo. Que bom. E é bem interessante o que você está falando. A Olga já está dizendo aqui o lindo depoimento. Eu vi que a Kizzy também já entrou aqui, já mandou mensagem. Beijo para a Kizzy. Não vai se desligar, não. Não, não quero me desligar de vocês. A gente vai estar sempre juntinho. Mas, assim, interessante, como você falou também ali da Cofam, né? As perguntas que vêm. E eu sempre respondo para todo mundo. Eu, com o maior respeito. E muitas pessoas ali não são consteladores. Isso que você está trazendo, Iris, é bem importante. Porque, às vezes, as pessoas pensam, eu não vou trabalhar com constelação, então o que eu quero com isso?
você se torna uma pedagoga mais interessante, um médico mais interessante, um advogado mais interessante, em qualquer profissão, empresário, porque são coisas do dia a dia. Então, quando esse menino entrou ali, você não teve que pegar um livro e olhar, veio do seu coração. Por quê? Você já estava praticando aquilo que você aprendeu em qualquer lugar. E isso a gente faz na rua, no mercado, no ponto de ônibus, no trabalho. É o nosso dia a dia mesmo. Aquilo que a gente adquiriu, como a Sofia falou no primeiro módulo que você disse, né? Aquilo que a gente traz para dentro de si, não perdemos mais. Né? Que bom. E a última Muito coisa, obrigada. só para poder te contar também, é que eu dei um depoimento lá no curso que foi muito lindo sobre a crise que eu vivia com a relação com a igreja, né? De ser evangélica e a constelação com tantas questões. E o nosso trabalho vem falar da convergência e divergência entre as leis sistêmicas e os ensinamentos de Jesus. A coisa mais linda, quando a menina colocou o ser humano é sistêmico, foi lindo para mim o dia que eu descobri que no meu coração fechou assim, Jesus é sistêmico. Aí foi tão gostoso. Alinhou tanto que ficou bom. Ficou muito gostoso. Que bom. Obrigada. Que bom. Ele é todo sistêmico. Ah, maravilha. Já vejo que você tem. Que bonito. Muito obrigada, Inês. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada. Um beijo também. Tchau, tchau. Ah, que turma bonita. Agora você tem que clicar num X aqui. Nossa, que legal. Gente, a gente tem que fazer uma live só com a turma da G7 aqui. E essa aqui é a caneca da G7 também, a que eu ganhei lá, da turma. Que legal. Muito bom. Muito bom. Então, o Fábio chegou, a Lúcia agradecendo, que lindo. Olha, eu que agradeço a vocês todos, sempre. Vamos ver se tem mais alguém, Valfredo, que quer trazer uma pergunta. A Maria Faveiro entrou. Ai, que legal. O Marcos Alexandre já entrou também, meu filho, né? Acho que os três estão aí hoje, a Lara. E tem mais alguém, Valfredo, que sinalizou que era para chamar? Então tá bom, porque o Valfredo me ajudando aqui a olhar aqui quem chama. Então, vocês me deixam bem emocionada com os depoimentos aqui da G7 e do nosso crescimento. Cláudia, você está aí, Cláudia, que legal. A Cláudia já veio aqui para Balneário Camboriú participar de curso aqui com a gente. Que bom. E, assim, como a gente observa, né? Como eu conheci a turma da G7 bem no comecinho, que eu dei as aulas de conceitos, que era online, né? Nossa, que turma que perguntava demais. Você lembra, Valfredo? Era a turma dos perguntadores. Sempre tinha tanta pergunta, a nossa aula era curta para tanta pergunta que vocês traziam. E a minha última aula com vocês, né, com a G7, foi em março. E eu lembro de um determinado momento lá, acho que chegou no domingo, eu falei, nossa, tá tudo tão quietinho. Cláudia rindo aqui. Não tinha mais perguntas. Então, o que aconteceu ao longo desses anos em que vocês foram estudando, se aprofundando nesses módulos? Vocês foram aquietando o seu coração, percebendo o que realmente é importante. A profundidade, o respeito, o cuidado. E isso foi trazendo para vocês mais calma, mais profundidade, acho que é isso mesmo, né? É intenso, Cláudia, mas agora vocês estão, parece que mais seguros, essa é a impressão, né? Né? Tem um pouco mais de segurança. Sim. O que é G7? É algo da família, o Valfredo dizendo, ó, tem pessoas que não estão a par do que seja a G7. É um grupo, então, é uma turma, né? A turma 7 da Hellinger Schule, né?
já tem a turma 8, aqui estava a Olga, que é da turma 8, né? E já está começando a turma 9. Então, a constelação traz leveza, é profundo, é isso mesmo. E vocês foram se lapidando, se transformando, sem perceber. A Paula tem também. E a Paula também faz parte aqui da comunidade de estudos, então sejam todos muito bem-vindos, se vocês quiserem saber mais. O Alfredo coloca um pouquinho o nosso site para o pessoal que quiser saber mais sobre a COFAN também, que foi criada justamente para as pessoas que já se formaram ou que estão em formação, que desejam saber um pouquinho como lidar com seus clientes em qualquer área, né? Então, vocês veem, eu acho que uma pessoa até trouxe essa questão aqui. A gente estuda durante alguns anos, e aí a Cristina tem aí também, que também faz parte da COFAN, seja bem-vinda. Olga, eu digo que no início a gente recebe umas bofetadas com amor, com respeito, depois a gente vai acalmando. Uhum. A Paula, sim, eu já te chamo, Paula, você já compartilha aqui. Que eu já até esqueci o que eu estava falando, já vou chamar a Paula aqui para ela compartilhar conosco. É bem interessante. Ah, sim, eu estava falando da COFAN, né? Ok, já chamei a Paula. Porque às vezes a pessoa se forma, faz um curso de constelação, faz uma formação, né? E aí a pessoa vai começar a atuar em qualquer área, como professora, como empresária, como advogada, e fala, nossa, isso eu nunca vi. Olá! Meu Deus, olha aqui meus cabelos, Oi, Paula! professora! A senhora é tão linda! E Você eu é tô linda descabelada. sempre. Como está? Eu tô ótima. E, prof, primeiro queria dizer que o seu vídeo foi lindo e super emocionou a gente. Foi um dia muito especial e eu queria dividir aqui com as pessoas o quanto a constelação familiar, ela devolve os nossos próprios pedaços, né? E queria também compartilhar que eu tive o amor interrompido com mãe, né? E que olha só, eu passei todo o tempo dos 2 anos e eu tive um movimento, né, que foi o mais importante na vida de uma pessoa, que é esse em direção à mãe. Os 2 anos eu só fiz isso, não fiz mais nada. E no último dia eu fiz uma pergunta, não uma pergunta, mas eu compartilhei, né, essa minha experiência. E eu queria dizer para as pessoas que voltar em direção à mãe da gente, principalmente a mãe, não que o pai não seja importante, é tão importante quanto, mas a mãe, ela é o essencial para a vida de um ser humano. Então, a Hellinger, né, o seu ensinamento, as coisas que você ensina, que são de uma amorosidade imensa, todos os professores, o próprio Bert, o que ele nos deixou, eu só tenho gratidão dentro de mim. É só isso. Eu não tenho mais nada para dizer a não ser muito obrigado por tudo. E falar para você que voltar para minha mãe, né, foi voltar para eu mesma. Então, eu tinha uma tristeza muito profunda, que eu não sei nem como é que eu não fui depressiva, sabe? E isso terminou o movimento e acabou essa tristeza, eu não tenho mais isso. E eu pude ser né, caminhando e aprendendo a ser uma mãe melhor para o meu filho. Eu voltei com uma pessoa que é um grande amor da minha vida, então estou namorando de novo. A questão da minha profissão sempre foi bem próspera, mas eu sempre tive bastante luta para conseguir. Hoje é muito mais fluido. Então, a constelação, ela me achou. E quem me achou, na verdade, foi a minha mãe. Porque ela me deu a constelação como um presente, né? E aí, Marilise, uma coisa que eu queria compartilhar com você, eu queria saber sua opinião, tá? Não sei se você tem vivência com isso. Através
das nossas próprias feridas, nós encontramos resposta para possíveis soluções de cura para as pessoas. Através da nossa própria dor, nós encontramos, não é só uma ajuda, mas é um expandir muito maior, sabe? Que vai além das fronteiras do que um ser humano pode fazer. E aí eu percebi que toda a minha história é uma história como qualquer de outro ser humano, que não é nada especial, é apenas uma história, cada um tem a sua, mas que ela pode, na verdade, servir ao outro como solução para os seus próprios problemas. Então, estar no dia da formatura, né, na última aula, no dia das mães, podendo fazer uma meditação de Dia das Mães maravilhosa que o professor fez com a gente. E eu me dei conta que meu primeiro diploma em administração eu dediquei ao meu pai, mas esse eu dediquei à minha mãe. 100%. Que bonito. E é Que bonito isso. que você disse, Paula. Isso que você falou das feridas, daquilo que você aprende, e assim você pode contribuir. Tem uma coisa que Bert Hellinger, ele nos dizia, que o constelador, o ajudante, ele já sabe aonde o cliente vai chegar. E ele já sabe isso porque ele já trilhou esse caminho. É. E aí o que vai acontecer, Paula, que acredito que vai ser algo que acontece e vai ser maravilhoso, as pessoas que vão te procurar vêm com questões com a mãe. Sim. Sim. E não só isso, eu acho assim que, claro, vem com essas questões, mas eu enxergo a minha própria vivência até aqui, né? E cada coisa que eu superei, que eu passei e que eu olhei para aquilo profundamente, a pessoa traz, né? É como se a gente estivesse revisitando a nossa história o tempo todo. E ressignificando aquilo que você já ressignificou dentro de você. E isso, Marilise, é incrível! É maravilhoso. Né? Isso é uma coisa linda que a gente pode deixar para a humanidade, né? Então eu tenho muita gratidão assim por tudo. Hoje está sendo um dia super especial porque eu estou aqui revisando os meus projetos e atendendo as minhas mentorias e os clientes e surgiu tantas ideias, tantas conexões novas, né? E isso é vida. Eu sempre quis dar um significado para minha vida. A vida não pode ser só pagar conta e trabalhar, né? A gente precisa ter um significado e contribuir com as pessoas. Isso nos mantém vivos, trocando, aprendendo o tempo todo. Então, é isso, assim, que eu queria dividir com você, compartilhar e dizer que é preciso coragem, mas que a recompensa é tão boa. É verdade. E agora eu me lembro de algo, quero contar aqui para você e para todos, Paula. Alguns anos atrás, num dos seminários da Sophie Hellinger, ela contou para nós uma situação. Ela estava numa viagem com a professora também, Angélica Oliveira. As duas estavam vindo para o Brasil e estavam viajando juntas. E ambas, né, mais ou menos na idade de 60, 70 anos e tal. Então as duas conversando,
de repente elas se deram conta o que elas estavam fazendo, deixando a família para ir para um outro país, para dar aula para uma turma nova. E aí as duas disseram mais ou menos assim: nós poderíamos estar em casa, tomando chá com as amigas, batendo papo, passeando, viajando. Já fizemos tanto. Por que agora ainda estamos, né, em viagem para ir ensinar alguma coisa e com essa correria e com tudo mais, né? Então elas refletiram um pouquinho sobre aquilo e de repente a Sophie disse que a Angélica veio com uma resposta assim: não é para nós, é para o futuro. Isso. Como que você vai ser uma pessoa triste, sem rumo, quando você está disponível, né? No seu lugar, seguindo as ordens da ajuda, mas estar inteiro e poder contribuir com as pessoas. Não existe nenhuma existência mais alegre que isso, Marilise. Muito bom. Por isso que você é alegre desse jeito, né? A sua amorosidade, a sua forma e a sua visão de enxergar as coisas é muito bonita. E adoro esse casal, você e Valfredo. Então, sabe, é muito bom. É muito bom ver sua mamãe e seu papai felizes com a sua existência. bom, obrigada, Paula. Muito Beijo obrigada, também. prof. E logo eu estarei com a senhora no projeto lá de Que Joinville, tá? bom, Vou me organizar. ótimo. Eu Sim, quero muito ir e observar e aprender com a senhora, porque eu acho que me sinto que bem bom. indo lá, sabe? Vamos juntas Muito bem. então. Obrigada. Tá bom. Beijo. Um Boa beijo. noite. Boa noite. Aí você Boa tem que noite. achar um xizinho aí agora do teu lado. Isso, muito bom. Gente, que bonito então ter esses retornos de vocês, o quanto vocês cresceram, o quanto vocês desabrocharam, o quanto se sentem mais prontos para também ajudar outras pessoas. Pelo projeto de Joinville. O projeto de Joinville é lá no presídio, né? Então, no mês de março, veio um aluno da G8 participar, né? Que é da Cofam também, o José. E agora, em junho, vem duas meninas da G7, a Sônia e a Ana Paula. E mesmo vindo de São Paulo, né? Tem pessoas que vêm de longe para acompanhar. Nós vamos viajar amanhã, vamos para o Amapá, e lá nós também vamos fazer uma oficina para as mulheres internas no presídio de Macapá. E já foi feito. Lá tem, exato, o Valfredo dizendo, lá tem um projeto bem interessante, que a gente já começou em 2017. Muito legal. Para vocês saberem mais, mandem as suas perguntinhas aqui também, aqui pelo Instagram, eu sempre respondo também, ou entra lá no nosso site, dá uma olhadinha, tem bastante informação lá também. Gente, No canal. e no canal do YouTube também. Ó, o Marcos dizendo, que legal que foi a live hoje, você se enganou na data, mas se fosse na semana passada não teria os depoimentos da formatura. E isso mesmo, filho, é verdade, né? O Marcos Alexandre me lembrando que o meu filho me assessora em muita coisa por aqui, né? Instagram e essas coisas que eu não sei direito. E a live é sempre na segunda-feira do mês, e por um erro de colocar no calendário, eu coloquei dia 15. Tem razão, filho. Foi muito bom escutar o pessoal da turma 7 aqui que se formou no domingo, ontem, né? Parabéns a todos. E quem ainda daqui quer continuar estudando com a gente, entra na Cofam, que ali é um estudo contínuo também, né? Sempre tem alguma coisa nova para fortalecer quem atende a pessoas. Gente, muito obrigada pela participação de todos. E hoje foi realmente emocionante para mim também, muito grata
Estou aqui, né, muito quentinha e muito feliz com o que eu escutei de vocês, né? Então, até a próxima, até o mês que vem, e mandem suas perguntas por aí, eu sempre respondo para todos. Ah, Roberta, então, beijo, gente. Até mais, até a próxima. Brisa, beijo para você também. Ah, Fábio, Fábio, a gente vai estar lá comecinho de setembro, né? Ah, em Chapecó. Íris, beijo. Até mais, gente.